Existe um autor canadense, e aqui eu quero citá-lo, mas depois colocar algumas frases de um doutor chamado Miles Munroe, que fala que tudo antes de existir foi um dia uma ideia. A ideia é a coisa mais forte que existe no mundo. As ideias de Aristóteles sobreviveram há séculos. Talvez a gente não saiba o nome dele, ou o nome da família dele, ou que ano exatamente que ele viveu, mas as ideias, os princípios dele estão entre nós até hoje. Talvez a gente não saiba muito sobre Max Weber, ou sobre John Wesley, ou sobre outros grandes autores, mas as ideias deles permaneceram. E essas ideias, elas são mais fortes do que as guerras, elas superam as tecnologias, elas superam as culturas. As ideias, elas têm a força da transformação. E tudo que existe hoje, essa camisa que eu estou vestindo, esse relógio que você tem no braço, essa bolsa que você tem pendurada na cadeira, antes de ser uma bolsa, foi antes uma ideia. Ou não? Antes do Silas e do Pedro entregarem 700 cartas por entregador por dia, eles tiveram uma ideia. E essa ideia foi ganhando corpo. E essa ideia, provavelmente, alguém falou que não dava. E depois eles falam, não, mas dá. Aqui a gente não vai ter tempo para saber detalhes de como é que foi o processo de construção dessa ideia, mas houve uma ideia em curso. Amanhã ou depois, essa ideia estará em outra comunidade, estará talvez fora do Brasil. E muito provavelmente algumas pessoas nem saberão que surgiu da cabeça dos dois aqui, de mais algumas pessoas perto deles. E é interessante que o meu sócio, o Altair, ele tem uma empresa que tem 1 ano só de idade, e ele estava viajando, estava no aeroporto, encontrou um amigo, e esse amigo apresentou para uma outra pessoa. E ele falou, eu trabalho na área de desenvolvimento sustentável, lá em São Paulo, ele estava em Joinville. E daí essa outra pessoa falou, puxa, que bacana, eu estou muito interessado em conhecer uma empresa lá de São Paulo, que eu ouvi falar dela, chama Sustainable Hub. Você conhece o pessoal? Ele falou, muito prazer, sou eu mesmo. Ele tirou o cartão e entregou para essa pessoa no aeroporto. Ele falou, uau, você é sócio dessa empresa? Que bacana, nunca imaginei. Ele falou, muito menos eu tenho 1 ano que eu mantenho a empresa. O mundo funciona assim, as ideias têm um poder de penetração excepcional. Portanto, o que eu estou querendo encorajar vocês, que aquilo que foi um dia ideia na cabeça desses empreendedores que estão aqui, e que estão transformando a realidade à sua volta. E de muitos outros que não estão aqui, mas que nós conhecemos, nós queremos provocar ideias hoje. Nós queremos chegar a 13h, daqui a 2 horas e pouco, com ideias de como a gente supera as barreiras para fazer esses benefícios alcançarem uma envergadura relevante. Ah, Marcelo, o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos mandar para a ONU? Não sei. Silas, quando você teve a ideia, você pensou de levar a ideia para onde? Você sabia para onde a ideia ia parar? Você tinha a vaga noção que um dia você estaria na Rio Mais 20, num evento aqui com várias entidades dando o seu depoimento? Não. Mas você estava aqui. Eu jamais imaginaria que um dia que o Chuck me chamou para tomar um café, na verdade me chamou para jantar, eu estava saindo do meu emprego e ele falou assim, Marcelo, você gostaria de trabalhar com empreendedores? Eu falei, bom, eu já trabalho. Ele falou, não, você gostaria de dedicar um dia da sua semana para assessorar mais empreendedores? Eu falei, tá, podemos fazer um contrato. Aí eu liguei para minha esposa, a Dani, e falei, olha, estão querendo me contratar para eu assessorar empreendedores. Ela começou a rir no telefone. Ela falou, mas você faz isso de graça. Eu falei, pois é, isso aqui é bacana. Ainda bem que não ligou para ela antes. Passados 5 meses, eu estava para entrar de férias. Eu sou de Minas, aqui de Juiz de Fora, fronteira do Rio de Janeiro, mais conhecida como a Grande Rio. Me liga novamente o Chuck lá dos Estados Unidos falando o seguinte, Marcelo, sabe o que é? E eu imagino que ele estava coçando a cabeça do outro lado do telefone. Nós temos um problema. Você está trabalhando como um conselheiro para o programa, mas a gente quer te desafiar a assumir o programa todo, o New Ventures. Eu falei, aí eu que cocei a cabeça do lado de cá, falei, bom, isso não estava combinado, porque dedicar 20% do meu tempo é uma coisa, dedicar 100% do meu tempo é outro. E eu estou dedicando 100% do meu tempo à minha empresa.
Ele falou, pensa, e a gente conversa. Só que eu já tinha pensado, né? Resultado, 3 horas depois eu liguei de volta para ele e falei, bom, eu aceito junto com os meus sócios, nós 3 assumimos isso. E aí a gente dedica 100% do nosso tempo para a empresa e 100% do nosso tempo para o New Ventures. Não me pergunta como, mas não fecha a conta mesmo. Não fecha. Mas está funcionando. Nós fizemos do limão uma limonada. Por quê? Existia a ideia de que dava para fazer. E o empreendedor é aquele sujeito teimoso. E nós aqui nessa sala, sei que tem muita gente teimosa. Ou não. Né? Olha para a pessoa que está do seu lado e vê se ela parece teimosa. Ok. Ser menos ruim não significa necessariamente ser bom. Professor Michael Baumgarten é uma referência mundial e eu amo essa afirmação dele. Porque a gente fazer com que o empreendedorismo de impacto alcance 10 famílias, ou alcance 2 comunidades, ou alcance uma região remota, desculpa, isso é ser menos ruim, mas não é necessariamente ser bom. Se nós queremos sair dessa Rio+20, especialmente desse encontro aqui, com alguma coisa boa e não alguma coisa menos ruim, a gente tem que colocar, como diz lá no Nordeste, quem é do Nordeste aqui? Botar o bode na sala. Por favor, eleve-nos e explica o que significa colocar o bode na sala. Como é seu nome, Isabela? Apesar de já estar 20 anos no Rio de Janeiro, não tem mais o bode, ele é bem... cheira bastante, viu? O bode é fedido, né? É. Como se chama? Edilson. Edilson. O que significa lá na terrinha colocar o bode na sala? É mais ou menos a luta, né? É uma luta. Então é difícil a gente... Porque tem, assim, eu estou 30 anos já dentro do Rio de Janeiro, então alguns costumes já estão um pouquinho... E não voltei mais, o que é mais impressionante. Não voltou? Eu não voltei mais, Mas vamos lá. Botar o bode na sala, que é um animal que cheira mal, significa o seguinte, vamos colocar o problema sério na mesa. Numa linguagem mais polida, vamos chamar assim. O problema sério é que as nossas muitas iniciativas encontram barreiras. Essas barreiras são grandes. Se não fossem grandes, a gente já teria transformado o mundo. Ou não. O que a gente vai fazer aqui agora, de uma maneira bem ordenada, e mesmo eu falando isso, eu sei que vai ser um caos, a gente vai servir um lanchinho em não mais do que 10 minutos, e a gente vai voltar para a mesa. Nesse meio tempo, se você quiser ir ao banheiro, volta bem rápido, porque vai ser a melhor parte do nosso trabalho aqui. Ok? Então nós temos 10 minutos para fazer um lanchinho, rapidamente ir para o banheiro e a gente vai trabalhar. O dia acabou. Quando a gente vê, a tarde passou. Porque você está do lado de gente que você gosta, porque você começa a conversar um assunto que é interessante. E é esse o convite que eu queria fazer para vocês. A gente vai conversar agora um pouquinho sobre barreiras. O que são barreiras que impedem esse empreendedorismo de impacto de ganhar escala? Mas quais são as barreiras que hoje a gente tem? Né? Quando a gente está em casa e a gente faz uma conversa na varanda, aqui no Rio o pessoal deve ir para o barzinho, tomar uma cerveja. Cada região tem a sua forma de fazer isso. Né? A gente faz sem regra. Aqui a gente vai ter algumas regras. Então, vocês vão ter um tempo para conversar sobre uma questão que eu vou apresentar para vocês. Vocês podem anotar, rabiscar, tem papel na mesa, caneta para você rabiscar. E desenhe as suas ideias que surgirem. Tá? É livre. E quando der o tempo, acabou. Aí eu vou avisar, eu vou levantar a mão e a gente continua. O que vai acontecer? A gente vai registrar também as ideias que tiverem na mesa. Tá bom? Então, a gente vai registrar as ideias que forem surgindo. Qual que é a questão que a gente vai conversar? Quais as barreiras
que impedem o empreendedorismo de impacto de ganhar escala genuína? Essa é a questão. Quais são as barreiras que impedem o empreendedorismo de impacto de ganhar escala genuína, ou seja, de ter de verdade a capacidade de crescer, de alcançar milhões de pessoas? Hoje a gente tem falado de ideias que alcançam centenas de pessoas. Depois tem algumas ideias que alcançam alguns milhares de pessoas. Como é que a gente pensa em ideias? Quais são as barreiras de ideias que vão alcançar 1 bilhão de pessoas? Ok? Então, está lançada a pergunta. Eu queria pedir para que tivesse um representante na mesa que pudesse registrar quais são as barreiras. Tá bom? Obrigado, gente.
que eu fiz? Eu fiz umas fotos abertas, alguns grupos. Aí eu não sei se vocês estão indo em mesa mesmo, ou estão esperando os grupos conversarem. Vocês vão ficar até meio-dia aqui, né? Aí eu vou no auditório, aí depois eu volto só para fazer umas fotos de vocês. Tá bom. Eu vou garantir as abertas, depois eu espero mais tarde, eu volto aqui e faço vocês. Mas eu já vou puxar já. Ah, então tá bom. Você quer esperar mais um pouquinho? Tá bom. Essa é a versão atrasada. Acho que a gente acompanha as discussões. Acompanha. A gente falou um pouco, eu expliquei para eles sobre empreendedorismo de impacto, que a gente quer atingir. Se a gente pensar hoje, assim, se a atividade atinge centenas de pessoas, como é que a gente faz iniciativas que alcancem 1 milhão de pessoas? Agora é funcional. Ações de empreendedorismo de impacto ganham escala para a gente alcançar 1 bilhão de pessoas, por exemplo. Então a gente no início falou de alguns exemplos que existem já de empreendedorismo de impacto, mesmo que não esteja alcançado 1 bilhão de pessoas, mas já alcança um grupo. Então a gente está fazendo a função dessa pergunta e os grupos estão registrando. Então, quais são as barreiras hoje para a gente ter empreendedorismo de impacto? As pessoas vão registrar, os grupos vão apresentar. A gente contou que tem um empreendedor aqui que está sentado nessa mesa do Sebrae, que hoje ele montou uma empresa que ele distribui carta na Rocinha. Por quê? Porque as pessoas não conseguiam receber carta, porque o endereço não era cadastrado, a pessoa não se recebia. E aí ele falou como é que ele montou e como é que hoje ele atinge uma comunidade inteira com uma ideia simples. Ele não faz isso por doação, ele tem uma renda para isso, eles entregam. Tem em torno de 6 a 7 entregadores todo dia, cada um entrega em torno de 1000 cartas dia. Então imagine, isso no normal, isso de Natal triplica. Então ele impacta muita gente e na verdade ele transforma as pessoas, que as pessoas passam a fazer parte do cidadão. Então ele contou alguns exemplos, por exemplo, gente que recebeu o cartão do INSS que esperava anos e que não tinha recebido o cadastro dele não estava lá feito. Então ele foi contando. A gente contou da Dry Wash, que teve uma ideia de lavar carro sem água, e que hoje tem um impacto social muito grande, porque essas pessoas são registradas e virou uma franquia. A gente falou da Beralda, da terceira vez que trabalha produzindo insumos para Natura, para L'Oréal, para L'Occitane, de extratos da Amazônia. As pessoas, e você não consegue... Comunidade. E você traz inserção social, que tem um impacto na sociedade muito grande, e é um negócio. Né? Então tem alguns que a gente foi falando. A gente falou de um case que vai ser apresentado amanhã à tarde aqui, que é a construção de casas. É um mexicano que teve uma ideia, ele já constrói casas na Índia, no Haiti, na China, no Brasil não, no México, com material reciclado, e quem constrói são os moradores da comunidade. Então ele desenvolve uma tecnologia que elas conseguem aprender. Isso impacta na sociedade. Então a gente trouxe alguns exemplos e agora a gente vai... Como é que chama a empresa? É a empresa que é Carteira Viva. Tá bom? Obrigada. Vamos lá, gente? Não vale levantar a mão e continuar falando, hein, gente? Vamos lá, gente? Vocês levantaram, vocês elencaram aí as barreiras.
eu vou pedir agora para vocês pegarem a lista de barreiras que vocês têm, dá uma olhada nelas e elenca, escolhe as 3 que vocês acreditam que são as prioritárias, que são as maiores barreiras. Vocês têm 2 minutos para fazer isso, tá bom? Isso vai ser de cada negócio, eu acho. Falar que esse é uma barreira, eu acho que essa é a oportunidade do empreendedor. Eu acho que essa é a solução. Eu voto nesse aqui. Eu acho que esse aqui é um problemaço, cara. Eu acho que esse aqui... Você vai quem me levou o voto. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui também. Eu também defendo isso daqui, ó. Eu acho que essa daqui tá mais do que legislação. É difícil escolher. Uma briga boa. Votação? Fecharam? Quase? Estou trabalhando num projeto de desenvolvimento local ligado ao Minha Casa Minha Vida. E eu estava querendo estudar mais sobre empreendedorismo de impactos. Tem alguma pós, algum curso rápido, algum nananã? Rápido? Ah, né? Porque pós-graduação eu estou procurando e não estou encontrando. Você mora no Rio? Não, em São Paulo. Ah, eu moro em São Paulo. É? Isso é engraçado. Parece que eu te conheço, mas... Eu trabalho, na verdade, com educação corporativa. Tem vezes que eu me deixo de voltar e eu tenho algumas coisas que eu ia fazer o MBA da FIA, da USP, que é bem legal, mas não é focado nisso. Eu queria fazer uma coisa focada, entendeu? Aí me falaram recebi um e-mail deles agora, que eles têm uma oficina de empreendedorismo. É uma empresa. Bom, já te falo. Aí eu queria saber se você conhece. Eu vou te dar meu contato, a gente fica lá, ou você fica com o meu contato. A gente troca e-mail, eu te levanto o que eu já conheci, o que eu já fiz e te encaminho.
Ajuda aí. Agora falta pouca gente. Conseguiram, gente, levantar os 3 tópicos? Que grupo quer começar a contar? A gente vai, como que vai funcionar? Cada grupo vai falar os seus 3 tópicos, a gente vai pegar a tua folha na mesa e a gente vai montar um painel aqui nessa parede desses tópicos, tá bom? Então, quem quer começar? Quem pode falar? Foram. Já passo para vocês. De pé, vai. Bom dia, gente. A gente elencou... deixa eu ver se eu faço alguma ordem aqui. Você não quer vir aqui? Traz aqui pra gente. Mas eu posso ir. Como é que você chama? Mariana. A Mariana vai contar os 3 tópicos que eles elencaram, que eles discutiram e acharam que são os mais impactantes, as maiores barreiras, né, para a gente ter um empreendedorismo de impacto. A gente começou pensando na formação para a coletividade, que é incentivar, né, e construir nas pessoas desde sempre, no sistema educacional, enfim, crescendo, a participação no coletivo, né, sair um pouco das gavetas individuais. Gente, vamos lá, vamos ouvir quem está aqui na frente, senão a gente daqui a pouco vai repetindo as coisas, né? E às vezes o que uma pessoa falou aqui, o teu grupo também colocou e a gente já vai agregando, tá bom? Legal. Segundo ponto, acesso à tecnologia. Ali na nossa mesa, o nosso amigo, ele mora no interior do Piauí e a gente aqui na cidade, às vezes, a internet é básico, se não tem, vai ali numa lan house, mas isso aqui faz diferença, para difusão de informação, principalmente, né? Acesso à tecnologia. E terceiro, e não menos importante, a falta de planejamento. A gente acredita que sem... o empreendedorismo tem o impulso genuíno, né, orgânico, né, de criar, construindo e vai indo. Mas chega num ponto que, para alcançar a escala, que foi a nossa questão aqui, o planejamento é essencial para garantir a sustentação daquilo a longo prazo e alcançar a maior possível escala. Tá bom. Obrigada. Né? Próximos? Ó, já o pessoal, estou gostando, o pessoal já está proativo, já está aqui na frente. Marli. Isso. Vamos, Marli. Então, ó, um dos problemas é a falta de reconhecimento local. Principalmente as pessoas da cidade, né? É o que não tem reconhecimento pelo que a gente pratica. Eles acham, assim, que é uma perda de tempo, né? Tá, então, é a falta de reconhecimento local das iniciativas que existem, de valorização das iniciativas que existem. Isso. Santo de casa não faz milagre, eles escreveram aqui. Tá bom? A gente já vai vendo, gente, se essa iniciativa se conecta com alguma que está ali, que está sendo colada. Tá bom? A próxima é a barreira política. Essa pesa bastante. Governo, políticas. Ok? Aí você já vai vendo, das suas anotações, se alguém escreveu isso também, para a gente já colar junto. E aí? É a barreira financeira, que é a falta de investimento, de investidores. Tá bom? Isso aqui não é um problema, gente. A gente sempre diz, eu e Marcela, a gente brinca que falta de investimento não é um problema, porque não tem. Dinheiro não tem, não é isso? Então, como que a gente faz sem dinheiro, né? A gente sempre diz que quando você começa um negócio, se ele for bom, talvez o dinheiro venha atrás. Mas, realmente, investimento é uma necessidade hoje para ideias e como que a gente contorna isso. Obrigada, Marli. Bom dia a todos, meu nome é Rafael. O que a gente produziu é bem parecido com o que a Marli apresentou agora. Bom,
A primeira coisa, para começar, as barreiras invisíveis, é o mindset. Como é que eu coloco para as pessoas que estão fora desta sala, por exemplo, fora desta minoria que pensa um pouco diferente, que quer promover uma mudança, que o negócio social, que o empreendedorismo social, que o lucro com causa é uma maneira de promover mudança. Como eu posso dizer para o cara que é possível gerar lucro e gerar valor social junto? Então, isso atrapalha um pouco e está bem ligado com o que ela falou de falta de reconhecimento local. Como fazer as pessoas acreditar nessa causa? Eu vou passar para essa aqui. A segunda, bem ligada a isso, como é que eu consigo achar pessoas que hoje estão lá numa lógica de mercado e que são muito boas no que fazem, para vir para esse lado de cá? Como eu posso mostrar para elas que é possível empreender de uma outra maneira? Então, um time de especialistas e gestores que viabilizem, inclusive, o acesso a esses investimentos, porque a gente acha que não chega o dinheiro desse lado por uma questão de não sabermos como acessá-lo, porque os fundos existem, as reservas existem, tem uma série de programas que às vezes é difícil acessá-los. Então, como fazer isso, né? Acho que dá para juntar. E, bem alinhado de novo com o que ela fala de barreira política, a gente acha que é... Esse outro você está falando de barreira financeira? Isso, exatamente. Seria dentro de barreira financeira, time de gestores que viabilizem o acesso aos recursos e investimentos, não só... Está junto com o planejamento, está junto com a gestão. Então fica no meio ali, ó, barreira financeira, planejamento no meio. E por último, e não menos importante, a questão burocrática. Hoje a gente está dentro de um país com uma legislação que muitas vezes é impeditiva para que a gente consiga empreender da maneira que a gente quer. Como foi problema por muitos anos no terceiro setor e veio uma lei da OCIP que possibilitou que muitas coisas bacanas acontecessem, a gente acha que falta uma política, uma legislação específica para o setor 2,5, para o setor 4, que é o que a gente está falando. A gente está aí num fórum dizendo que da mudança que a gente quer promover no mundo vem numa nova economia, e que essa nova economia é fundada nos negócios sociais, a gente acha que tem que ter uma legislação específica para isso, para que isso possa de verdade alavancar essa mudança. Talvez isso aqui se conecte, talvez ali no meio da barreira política. Totalmente. A burocracia acaba sendo um processo que está conjunto ali. Obrigada. Quem mais? Tudo bom, Luciano? Tudo bem. A primeira aqui é a ausência de políticas públicas que desenvolva o empreendedorismo. Essa aqui... Então entra na questão política lá. A segunda é a desarticulação dos atores que viabilizam as soluções. Que está dentro muito, talvez aqui, time de especialistas, gestores que viabilizem o acesso, desarticulação que viabilizam soluções. Pode ser junto? Pode colocar. Atende? Fica bem, né? Aqui, a terceira é interesses econômicos, políticos, partidários superiores aos interesses sociais. Então, isso aqui é uma grande barreira política, né? Talvez isso esteja dentro de barreira política, vocês concordam? Porque aqui ele colocou interesses econômicos e políticos superiores a interesses sociais, ou está fora? Não é política, né? É interesses financeiros, sociais. Vamos criar um outro separado, talvez seja melhor. Obrigada, Luciano. Mindset. Talvez junto com mindset, barreiras invisíveis. Talvez sim. Será que combina também com formação para a coletividade? Porque aqui, quando aquele grupo lá, o primeiro que apresentou a Mariana, né? A Mariana falou um pouquinho que, quando ela falou sobre coletividade, ela falou, hoje não existe, as pessoas não têm o modelo mental de pensar no coletivo, é o modelo mental do individual. Aí o outro grupo trouxe mindset, que é modo de pensar algumas barreiras visíveis. E agora, interesses políticos em vez de interesses sociais, isso também é um modelo que a gente tem de pensar. Podemos reunir? Ou alguém acha que não? Sim? Ok. Então, vou tirar esse a gente põe aqui, ó. Isso. Próximo grupo?
É alta carga tributária. Tudo que você vai fazer hoje no Brasil é bem tarifado. É a logística. Só um pouquinho. Carga tributária, gente. Isso fica alocado aonde? Burocracia, financeiro, política, reforma tributária, já? Então, política, reforma tributária. É a logística, é o meio de pensar como vamos fazer e como vamos ter o resultado. Dentro de planejamento? Sim? E a qualificação, para se pensar em empreender. Formação das pessoas, qualificação da mão de obra, talvez esse seja outro. Uma coisa é um time de especialistas que atue já. Outra coisa que ele colocou aqui é qualificação de novas pessoas. Formação da coletividade, talvez? Recursos humanos, é formação de gente. Aqui pode ser educação, mas pode ser não ligado ao governo. Isso aqui não necessariamente precisa estar ligado. Tem muitas iniciativas que acontecem. Eu acho que se não ter um time de especialistas e gestores que viabilizem acesso a recursos, que viabilizem uma melhor gestão é um problema, isso está diretamente ligado com qualificar pessoas para que elas possam exercer essas funções. Entendeu? Perfeito. Sem qualificar... Diz que sem qualificação não tem empreendimento. Está perfeito. Na minha opinião, está perfeito. Vamos criar um ramo aqui separado e depois a gente vê onde que a gente aloca ele. Tudo bem? Porque tem vários viés, tudo que a gente está discutindo aqui, eles estão conectados, são temas que não estão soltos, né? As coisas estão ligadas umas às outras. Ali a gente está criando só uma forma de ter olhares para focos diferentes, para que a gente crie outras discussões focadas nessas barreiras, tá bom? Olá, meu nome é Cecília. Aqui, o primeiro, gestão e governança, que é na área de planejamento. É como consolidar uma ideia como negócio e fazer ela realmente ter um foco e fazer ela funcionar. A outra, que é com qualificação, é sobre capacitação de recursos humanos, que é justamente a qualificação das pessoas e você contratar pessoas na sua empresa que tenham o perfil qualificado. Qualificação. E a última é a visibilidade do negócio. Há um plano de marketing que sem visibilidade você não tem como crescer. Como é que você comunica e as pessoas passam a saber? Esse parece uma coisa simples, mas ela não é, né? Eu acho que o maior problema das ideias é quando elas estão presas. Né? Eu tenho um palestrante que ele usa um exemplo que ele fez uma pergunta muito provocativa uma vez numa palestra, que é o Dr. Miles Monroe, que a gente usou algumas frases dele aqui, e que ele falou o seguinte, ele fez a seguinte questão: onde que é o lugar mais rico da Terra? A sua casa? O coração das pessoas? Onde mais? Onde tem riqueza no mundo? Aonde? Na cabeça das pessoas. O que mais? Na natureza tem uma riqueza enorme. Aonde mais? Os paraísos fiscais, nosso amigo aqui falou. Onde mais, gente? Nesse mundo, talvez os poços, as reservas de petróleo, as jazidas de diamante. A gente tem lugares riquíssimos na Terra, não é? E o Dr. Miles Monroe começou a falar sobre isso e nos provocar sobre isso. Ele falou, olha, eu acho que o lugar mais rico da Terra são os cemitérios. E aí a gente ficou olhando para ele, pensando, bom, o cemitério como assim? E aí ele começou a falar, o cemitério estão enterrados as tecnologias que não nasceram, a cura de doenças que hoje as pessoas sofrem, músicas que não foram cantadas,
porque não foram escritas, poemas, outras pessoas que talvez devessem ter nascido. Então, quando a gente morre com as nossas ideias, elas estão presas. Né? Talvez o maior desafio, quando a gente começa a falar de ideias, de contornar problemas que são gigantes no mundo inteiro, a gente acredita que uma ideia possa trazer. Então, quando a gente fala de contar para as pessoas as ideias que a gente tem, seja muito importante. Existem milhares de pessoas pelo mundo que, às vezes, têm as mesmas ideias que a gente. Só que a gente não sabe, nem elas sabem das nossas. Então, isso aqui é super importante. Talvez um bloco de comunicação, informação seja bacana. Podemos criar? Dei uma volta, né? Saí do nosso debate. Tem mais algum grupo que não falou?